Tá regulada a câmera? Tá, né? Renato Araújo. Mesmo? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos acerenar nossos corações. Boa noite. Que a paz e o amor do Divino Mestre desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que venham pela primeira vez, sintam-se abraçados e acolhidos. Nesse clima friozinho, vamos aquecer o nosso ambiente com boas energias, com boas vibrações. E para nossa explanação do Evangelho, nós convidamos Renato Araújo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Melhorou. Hoje irei falar sobre um trechinho do Evangelho, no capítulo 8, itens 15 e 16. Que fala o seguinte: meus caros amigos, cada dia ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Bem, no capítulo 15 e 16, no capítulo 15, né, ele conta uma história, até fala de uma história de outro mundo, que é o seguinte: existem duas pessoas, uma pobre e uma rica, e que a caridade que ambos fizessem ia encher um saco, lógico, uma história fictícia, né? Ia encher o saco conforme fosse feita a caridade, e que no final esse saco seria pesado. Um desses homens, o homem rico, quando foi pesar o seu saco, todo pomposo e orgulhoso, o saco estava cheio de metais, saco pesado, viu que quando colocou na balança, o saco se tornou leve. E aí foi explicado para ele: olha, a caridade que você fez foi uma caridade com a vaidade, com orgulho, né? Não foi uma caridade de coração, né? Enquanto o outro, que era pobre, tinha poucas moedas no saco, e quando colocou na balança, viu que o saco pesava bastante. Por quê? Porque viu que o pouco que ele deu, ele se privou de algo para dar aqueles trocados, né? Provando que não importa o volume que você dê, sim do coração que você faça a caridade. Ainda continuando no mesmo capítulo, no item 16, de maneira bem didática, se fala que a caridade deve ser feita deve ser feita com aquilo que você tem habilidade, né? Por exemplo, alguém que tem excesso em casa pode dar o excesso que tem em casa para com o próximo. O operário pode dar o trabalho para o próximo. O pintor, o artista pode fazer algo para a sociedade. Dá o exemplo da pessoa que trabalha na igreja, não é meio que na igreja, assim, fala que não só enfeite o seu templo, mas escute, ore, né? A caridade está em pequenos detalhes, né? E como até a primeira frase já disse, até na indulgência de você ver o erro do próximo e não ser crítico com o próximo, e ser benevolente, ser paciente. A caridade está aí nesses pequenos detalhes, né? De fazer algo de coração, né? Eu vou fazer um trabalho social, que eu faço esse trabalho social de coração, e não necessariamente dar esmola, dar dinheiro, transferir o Pix para quem quer que seja,
de maneira bem didática, é isso que ele fala, né? De fazer com o coração, que é essa verdadeira caridade. Já que eu acho que ele falou de maneira tão explícita e tão didática, eu até convido a todos a fazer caridade, né? Nem que seja, qualquer ramo, qualquer segmento que seja, nem que seja ouvir o senhorzinho na fila do pão, seja caridoso, né? Porque essa é a verdadeira caridade, é essa que vai encher o saco no final para ser posto na balança. Desejo a todos uma boa noite e uma boa semana. Para a nossa prece inicial, nós convidamos a Carla Coelho. Boa noite. Então, nesse clima de paz, de tranquilidade, vamos acerenar os nossos corações, fechar os nossos olhos e agradecer. Agradecer ao Pai pela vida, pela saúde, até pelas tristezas que passamos, que com elas também nós aprendemos. Amado Mestre Jesus, que o seu amor, a sua bondade possa estar presente em nós todos os dias de nossas vidas, dando a nós a tranquilidade e a certeza de um mundo melhor. Amado Mestre, que nesses instantes possamos, Pai, acerenar-nos para ouvirmos essa palestra que irá se iniciar, que nosso palestrante possa nos tocar no fundo de nossas almas. Fique sempre conosco, Pai, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Damos boas-vindas também aos nossos irmãos conectados através do canal do YouTube do Centro Espírita Semeador. Sejam todos bem-vindos e que a paz e a luz do Divino Mestre desçam sobre vós. Meus irmãos, e passando para o tema da palestra da noite de hoje, o tema é deixar brilhar a vossa luz. Esse tema está no Evangelho de Mateus e quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é o palestrante da casa, Edson Alves. Edson, que Jesus te abençoe. Boa noite, está todo mundo me escuta aí no fundo? Na última vez o som estava muito legal aí no fundo, então só para testar. Boa noite. Depois de uma prece dessa não tem como serenar o coração, né? Até para quem vem aqui para frente ajuda um pouco a diminuir. Boa noite também a quem está nos acompanhando pelo YouTube. Sejam bem-vindos. É sempre uma oportunidade de aprendizado e crescimento estar aqui, podendo conversar com vocês. O tema de hoje, deixar brilhar a vossa luz, é um tema muito interessante
E eu gostaria de abrir a noite perguntando como é que vocês estão de luz, como é que estão de luz interior, todo mundo com bastante luz, né? Nosso objetivo hoje é, se possível, tentar aprender um pouquinho para trazer mais luz para as nossas vidas, né? Mais paz. Então, vamos começar. Eu trouxe uma pequena brincadeira aqui para mostrar um pouquinho de que luz que a gente quer falar hoje, né? Porque na medida que a gente vai aplicando conhecimento, essa luz, né, essa cultura, essa intelectualidade nossa vai aumentando. E quanto mais a gente vai praticando, essa luz vai se intensificando, como vocês podem ver aqui. Só que, muitas das vezes, o problema com essa luz que a gente vai assimilando na nossa vivência cotidiana é justamente que ela está obstruída. E não importa o volume de intensidade que a gente coloca nessa busca de conhecimento, se não for conduzido da forma apropriada, acaba acontecendo o que a gente está vendo aqui com essa lanterna. A gente não consegue transmitir a intensidade de luz necessária, que a gente é capaz. Então, o nosso tema dessa noite é muito a respeito disso, né? É de fazer brilhar a nossa luz sem nenhum obstáculo, sem nenhuma barreira, né, nos limitando. Vamos voltar, né? Senão a gente não quer. Por favor, ninguém durma, tá? Então, essa passagem ela é tirada do Evangelho de Mateus. Ela foi dita durante o Sermão da Montanha, né? Que foi uma das oportunidades que o Cristo teve ali para reunir as pessoas daquela época e passar os seus ensinamentos, né? A sua conduta moral e a sua visão do Evangelho. No Sermão da Montanha, né? Jesus fala o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa, né? Então, aqui mesmo na literalidade, a gente entende o que Jesus está querendo nos passar, da necessidade, né, que essa luz de verdade, ela seja espalhada, que ela seja exposta a todos. A parte específica do tema dessa noite, né, que Jesus fala: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vossas obras, as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então aqui, Jesus nos convoca, né, através da compreensão e do entendimento do seu Evangelho, para que nós possamos traduzir isso, né, na fomentação da nossa luz interior, né, da nossa capacidade de transformar todo esse conhecimento da moral do Cristo em vivência pura. E essa questão de luz, ela está muito presente na Bíblia, né, em várias passagens, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? Já começando logo no princípio da Gênesis, né, quando Deus disse que haja luz e houve luz, né? E também em João tem um versículo onde a questão da luz que a gente veio abordar aqui é discutida também muito bem, onde é dito: falhou-lhes por Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas qual que é o sentido bíblico da luz, né? Do termo luz utilizado na Bíblia? Em hebraico, ner e nir, né, que é utilizado na Bíblia em várias partes, tem a mesma tradução: lâmpada, luz, candeia, né? E o uso na Bíblia muitas vezes é empregado de uma forma bem literal e, ao mesmo tempo, em algumas passagens, de uma forma bem teológica, onde há uma metáfora, há uma figuração, né, para que se passe uma mensagem. Em algumas passagens da Bíblia, vocês podem notar uma significância de vida,
de presença, de novo começo e de esclarecimento. O termo luz toma essas várias significâncias, né? Mas o que é luz, né, do ponto de vista científico? Luz é um campo eletromagnético, ele tem a sua faixa de frequência, né? Mas a luz também pode ser um fluxo de partículas que transportam energia. E a luz também, como partícula, pode ser afetada pela gravidade, ela possui um espectro. A luz que nós vemos, ou o fato de nós estarmos nos vendo agora, é justamente porque a luz que chega aos nossos olhos, né, permite a nossa interpretação da nossa presença, né, da visão que nós temos. Então, existem espectros de luz que não são visíveis aos olhos humanos, né? E quando a gente fala de luz, não tem como falar de sol, né? Porque desde criança a gente aprende que o sol é essa estrela que tem luz própria, mas às vezes a gente não se pergunta como assim luz própria, né? É simplesmente uma coisa que acontece e a ciência nos mostra que não, que na verdade existe um processo ali de fusão de átomos contínuo, e é isso que gera a luminosidade, que gera essa pressão maciça em átomos de hidrogênio, formando hélio, que gera essa reação que a gente chama de fusão na ciência, que é onde nós temos toda essa força de luminosidade e de calor. Então não é uma coisa simplesmente e pronto. Existe um trabalho ali contínuo, né, de criação dessa energia. E a luz, ela transforma e ela dá vida, né? A gente sabe que existe uma faixa ideal para o planeta para ele ter vida, que se ele estiver muito perto do Sol, a vida não vai prosperar ali, se ele estiver muito longe do Sol, vai estar muito frio e a vida também não vai prosperar ali. Então a gente tem as condições ideais para receber essa luz do Sol. E é interessante falar de luz porque às vezes a gente não para refletir, mas a luz que a gente vê é sempre, de certa forma, no futuro, né? No futuro do Sol que a gerou. Porque a luz, quando ela é gerada no Sol, ela leva 8 minutos e 30 segundos para chegar aqui. E quando a gente olha para o céu, né, numa noite estrelada e vê as várias estrelas que estão a milhões de anos-luz daqui, a gente está vendo esse brilho no passado, né? Não é um brilho de agora, tanto é que se essa estrela deixar de existir agora, o tempo que vai demorar para a gente deixar de ver esse brilho é o tempo da distância que a estrela está do nosso planeta. E aqui é uma analogia interessante para a gente fazer, porque a gente sabe da imensidão do universo, né? Do volume infinito de estrelas que nós temos no universo. E aqui é uma analogia interessante da gente olhar para o Espírito, né, como essa centelha de luz criada por Deus, e não nos escapa a oportunidade de comparar isso também com os sóis, com as várias estrelas que tem no universo, tanto no seu ciclo de vida, né, porque as estrelas, os sóis, eles nascem, eles têm uma vida ali por bilhões de anos, mas eles eventualmente morrem, né, para se renovar. Então há uma renovação constantemente no universo, assim como a nossa renovação aqui nesse plano terreno, né, a cada reencarnação, e a quantidade infinita de estrelas, assim como a quantidade infinita de espíritos, né, existenciando em várias órbitas, em vários planos de existência. Mas voltando nesse termo de luz, né, essa luz que nos mostra o mundo, que orienta o caminho, que revela conhecimento para nós, a gente vê que ao longo da nossa existência enquanto humanidade, o jeito de se fazer essa luz também foi mudando. Ela foi evoluindo. A gente começa dependendo do Sol e das estrelas, e depois tem o surgimento do fogo. Século XVIII e XIX tem aí o uso
de queima de combustíveis para produzir luz, e agora a gente já está num advento que a gente já está produzindo luz, luz e energia, da própria energia solar, eólica, a luz que nos ilumina agora ela pode vir de fontes sustentáveis, pode vir de energia nuclear. Então a gente nota uma sofisticação dessa luz. Aqui eu queria convidar vocês também para uma reflexão do nosso aprendizado, das leis de Deus. Olha como que esse aprendizado também vem sofrendo essa transformação, Primeiro com Moisés, depois com Jesus, agora com as revelações que o Espiritismo nos trouxe. Olha como a nossa forma de produzir luz através do nosso conhecimento, ela também está evoluindo. E nesse processo de evolução, dentro da nossa cultura e sociedade, a luz, ela vai tendo vários significados, Ela se mistura com vida quando a gente fala dar a luz. E é interessante isso no português, porque é uma singularidade do nosso idioma, é uma coisa bem única do nosso idioma. Não são em todos os idiomas que a gente representa o nascimento como dar a luz, Em outros idiomas a gente tem outras palavras. E a gente sabe que essa luz artificial que a gente gera aqui, assim como o sol, também depende de esforço, E a evolução na criação dessa luz, a gente pode trazer muito para o nosso eu, da nossa transformação na busca dessa luz como uma forma de evolução também. Não é necessário, e até nosso colega, não estou vendo ele aqui, acho que sentou para lá, nosso colega estava falando de caridade, E dentro dessa proposta de caridade, essa luz que se busca não é nas palavras ou na demonstração, mas justamente na qualidade dessa obra, igual foi lido aqui anteriormente. E é interessante quando a gente pensa na luz e em todo o conhecimento que ela nos permite, quando a gente fala de luz, a gente imagina ao passar das eras, todo o conhecimento que foi possível por conta dessa luz que fomos buscando. E é interessante porque ela nunca surge de lugares óbvios, Na época de Moisés estava ali numa condição descendente de escravos, o povo egípcio estava escravizado, e todos aqueles mandamentos e todo aquele direcionamento por Deus veio por quem? Veio por quem estava numa posição menos privilegiada, no caso de Moisés, que desde o nascimento fez toda uma evolução, num caminho até estar ali com o faraó, para poder ascender e conduzir o povo judeu. E de novo a gente se vê isso repetir com Jesus, Jesus ali, filho de carpinteiro, nasceu numa condição extremamente simples e humilde e trouxe todo esse ensinamento para nós e para o mundo daquela época. Ou seja, a luz e o conhecimento não brotou de nenhuma autoridade judaica, de nenhum especialista na lei, de nenhum doutor ou juiz do Sinédrio, E a gente vê isso se repetindo com outros profetas no Velho Testamento, a gente vê isso acontecendo com os apóstolos, a gente vê Jesus escolhendo apóstolos que em nenhum momento seria uma escolha óbvia, seja por Mateus, ou posteriormente Paulo enquanto apóstolo, porque Paulo era um perseguidor de cristãos, E posteriormente a gente vê isso com Kardec. Kardec era um professor francês, um homem de ciências, um homem estudioso, e apesar de ser uma pessoa religiosa, temente a Deus, não era ali um padre, um bispo ou um sacerdote. No livro dos Espíritos, a gente tem essa abordagem na questão de número 245, aonde Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos têm visão como seres corpóreos?
E eles falam que não, que a visão reside neles. E aí na segunda pergunta, é indagado se eles precisam de luz, né, para poder ver. E aí os espíritos respondem a Kardec: eles veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo a que podem achar-se por expiação. Então, essa visão espiritual, que não ocorre pelas propriedades do corpo, ela é muito abrangente e muito extensa, né? E o que nós vamos notar? Que a partir do momento que a gente trabalha nessa condição moral e nesse esclarecimento, né, da verdade que Cristo nos trouxe, a gente está ali, em vez, adquirindo as habilidades para que cada vez mais essa centelha de luz que foi ali depositada na criação do nosso espírito, né, ela se intensifique e que essa luz possa ser cada vez mais percebida. Mas aí vem a pergunta, né? Se nós temos luz, por que a gente tem tanta dificuldade de evolução? Se a gente tem conhecimento, por que nós temos tanta dificuldade em aplicar esse conhecimento que chega até nós? Independente desse conhecimento que nós temos, qual que é a nossa verdadeira luz, né? Quando exposta da maneira real. E Kardec, ele nos dá uma explicação sobre isso, né? Ele diz o seguinte, que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Notem aqui que Kardec fala a cada dia, porque ele nos passa aqui que não é uma tarefa, não é uma missão fácil, mas tem que ser um exercício perene, né? Eu trouxe aqui para vocês uma história justamente para falar dessas imperfeições que Kardec nos cita. Essa história é sobre um livro que foi escrito na Inglaterra em 1884. Em 1884, a Inglaterra vivia a era vitoriana, então era uma era de muito desenvolvimento industrial, político e econômico para a Inglaterra, mas ao mesmo tempo era uma era de muita exploração, de muita perseguição, né, e de muita dificuldade na sociedade para aqueles que não eram privilegiados. E esse autor, né, que é o Edwin Abbott, na época ele inclusive escreveu o livro sobre um pseudônimo, né? E esse livro se chamava Planolândia, e nele ele contava a história de um mundo que só tinha duas dimensões. Ele não era um mundo tridimensional igual ao nosso, né? Todas as formas, todos os habitantes nesse mundo só tinham duas dimensões. E aí, esse livro ele é uma sátira, né? É uma comparação com os valores da época, a realidade da época. Então, de uma forma cartunística, né? Ele resolveu tentar traduzir aquilo para a gente perceber os absurdos, né? Enquanto sociedade que se vivia. Então, como vocês podem ver aqui no slide, o mundo da Planolândia, todas as formas, né, as casas eram figuras planas e os seres que moravam na Planolândia eram figuras geométricas. Agora, quanto mais irregulares ou simples, menos lados eles tivessem, mais simples eles eram na sociedade. E quanto mais regulares e com mais lados eles tivessem, mais altos, mais aristocratas eles eram. E claro, o círculo, né, por ter infinitos lados, era considerado ali aquele cidadão de mais categoria. Infelizmente, até retratando os costumes da época, as mulheres eram vistas como essa linha aqui, né? Elas não eram nem figuras geométricas, né? Na era vitoriana, as mulheres não tinham muito direito.
Então, e toda vez que ia se representar essa sociedade, existia, por exemplo, os acessos e a porta das mulheres era mais estreita, porque elas não precisavam de muito espaço. Existiam casas que uns não podiam frequentar e assim por diante, né? E o que é interessante é o seguinte: no livro existe a narrativa de um mundo, de uma dimensão só, da Planolândia, que é esse mundo que a gente está representando aqui, e também de um mundo de 3 dimensões, né, que seria a Espaçolândia. E o livro conta a história que um dia um habitante da Espaçolândia, de 3 dimensões, como nós, visitou a Planolândia, né? E lá ele conheceu o quadrado e ele levou o quadrado para conhecer o mundo da Espaçolândia. E o quadrado não conseguia entender aquele mundo. Aquilo era muito além da compreensão dele. Mas ele achou aquele mundo maravilhoso, porque ele podia perceber infinitas possibilidades. E aí ele foi conduzido de volta, né, para a Planolândia, foi devolvido para a Planolândia, que era o mundo original dele. E chegando lá, ele tentou explicar para os colegas dele o que ele tinha visto na Espaçolândia. E ninguém acreditava nele. Ninguém concebia que era possível. Acharam que ele estava louco, né? Nada a ver com a realidade que a gente escuta hoje, quando a gente escuta as mensagens de Jesus. E para muita gente é alien tudo que ele está falando, né? O interessante é que os habitantes daquele mundo plano, né, eles sempre eram limitados pelas dificuldades de se moverem, pelas distâncias. Enquanto que para um ser da Espaçolândia, que era em 3 dimensões, bastava ele vencer qualquer distância aqui de uma simples forma. Era ele dobrar a folha, né? E vou falar um pouquinho no outro microfone aqui para ele pegar. E a mulher que habitava lá na Planolândia, né? Se a gente fosse fazer um exercício e transportar ela para a Espaçolândia, né? Se ela era só uma reta ali, se a gente transportasse ela para a Espaçolândia, agora ela era um ser de 3 dimensões. Então ela podia simplesmente aparecer de um plano para o outro e vencer uma distância que nem um círculo, que era um ser superior, conseguiria vencer. Então, isso nos dá um pouco da dimensão do que o autor queria estar passando, né? Que era a divisão de castas, o preconceito, porque nessa Planolândia teve até revolução. Houve a revolução das cores, quando alguns polígonos daqueles ali queriam trocar de cor, mas não foi permitido porque ia confundir todo mundo. Eles estavam mais acostumados com todo mundo ter uma cor só, né? Então, esse romance é muito interessante. Quem quiser adquirir ou procurar na internet, vale a pena a leitura. Ela, de forma lúdica, ela nos retrata como a sociedade daquela época era engessada, como ela era preconceituosa, como ela era arraigada em dogmas e valores pré-estabelecidos. E o que a gente nota? Que apesar dessa evolução intelectual, que a gente sempre comenta aqui, né, de toda a revolução tecnológica, de todo o conhecimento que a gente vem adquirindo, as dificuldades no desenvolvimento moral e o reconhecimento de todos os membros da nossa sociedade, né, de todos os espíritos que estão aqui encarnados no planeta Terra, ela continua muito deficitária, ela continua muito atrasada, né? A gente vê o que a gente viveu durante a pandemia, a gente vê agora o conflito na Ucrânia e as várias disputas ao redor do mundo. E o que a gente percebe? Que
infelizmente, a Planolândia, ela ainda, de alguma forma, ela continua no mundo de 2022, na forma dos preconceitos, dos julgamentos, né, das diferenças. Então, a gente precisa ir além, porque se a gente fizer uma reflexão interna e a gente pensar que essa trajetória de evolução é como se fosse uma montanha e nosso objetivo é chegar no topo dessa montanha, né? Tem várias formas da gente fazer essa caminhada. A gente pode fazer ela ao redor da montanha, gradativamente subindo, ou a gente pode fazer um lance de escalada mais vertical. Mas, independente do estágio que a gente esteja nessa escalada, fato é que nós vamos olhar para cima e vamos ver colegas que às vezes estão um pouco mais adiantados que nós, e nós vamos olhar para baixo e vamos ver muitos amigos numa trajetória pela qual a gente já esteve, né? E a gente já passou por aqueles obstáculos, por aquelas dificuldades, e a gente vai ali ter compreensão. E que compreensão que nós precisamos ter com esses irmãos? A mesma compreensão que a gente gostaria que os irmãos mais adiantados, que já estão num outro nível da montanha, tenham conosco, né? Porque eles já passaram pelo que nós passamos. Eles entendem a dificuldade que é o nosso cotidiano. Então, aí nós temos a grande prática de indulgência, deles para conosco e de nós para com os nossos irmãos que às vezes não se encontram no mesmo nível de evolução. Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1862, ele afirma que o Espiritismo tem milhares de respostas para a humanidade. E o conhecimento é a base para o verdadeiro consolo, né, que ele traz e que ele esclarece. E em Mateus, Jesus fala não só de conhecimento, mas de fé também, onde ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Aí a gente reflete, não seria a fé, né, uma coisa intrinsecamente ligada com o conhecimento? Porque se nós não podemos ter conhecimento absoluto pelas nossas próprias limitações, não seria a fé justamente uma ponte para nos levar nessa evolução? A gente busca esse conhecimento, né, através dessa fé, justamente por todo esse exemplo de cotidiano que Jesus nos deixou, né? Essa reforma de conduta através da verdade que Jesus nos trouxe e das lições espíritas que a gente consegue estudar na codificação, que justamente a gente tem instrumento para fazer toda essa reforma, né? E usar essa razão como um instrumento de consciência mais ampla, né? Jesus, por exemplo, ele usava de momentos e de cada um desses momentos para trazer ensinamento e para converter aquilo ali numa oportunidade de nos trazer luz. Essa busca de luz interior, que é o tema da nossa conversa dessa noite, óbvio que ela tem importância, né, na aquisição de conhecimento. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, de estudar, de participar dos estudos, de ler a Bíblia, de ler a codificação. Mas também não para só aí, né? Existe a necessidade do combate à vaidade, do combate ao orgulho, né, que são instrumentos de egoísmo. A prática da caridade, como foi lido aqui muito oportunamente essa noite. A vivência do amor, né, do praticar perdão, da indulgência, da consideração, não só aqueles que estão próximos de nós, né, nossa família, amigos, aqueles a quem nós temos afinidade, mas o inimigo, assim como Jesus nos ensinou, né? E a importância de entender que o caminho para essa luz, para esse conhecimento, é através do Cristo, né? E a gente vê isso na obra de Kardec repetidamente.
nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do equilíbrio entre progresso intelectual e progresso moral. Dentro dos ensinamentos da espiritualidade, a gente destacou uma questão para compartilhar com vocês, que é a questão 783 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os Espíritos respondem: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E aí na questão 785 é complementado: qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ora, aqui revisito o que nós estamos discutindo, né? Naturalmente, o progresso intelectual ele vai acontecer, mas ele não pode se tornar o nosso único objetivo, porque senão a falta de progresso moral vai eventualmente nos levar a uma situação muito tenebrosa. E aí nós refletimos que não é porque a gente fala, né, dentro do âmbito do conhecimento, não é porque a gente fala de um assunto que nós temos domínio e maestria dele. Vai da nossa humildade, da busca pelo estudo e da busca por compartilhar a informação, esse progresso de luz que a gente tanto necessita, né? A busca pelo conhecimento, sem dúvida, é o primeiro passo que nós temos que tomar. Mas a mudança de hábitos, que é o nosso objetivo maior, ela é mais difícil, ela é mais árdua, principalmente aqui no contexto das nossas limitações e no plano de provas e expiações que nós vivemos. Mas não é porque ela é ardorosa e ela é difícil que ela não precisa ser constante, que a gente não precisa ter essa resiliência de tentar novamente, né? Se todos nós aqui, a gente fosse fazer um balanço das últimas 24 horas, com reflexão, com serenidade, a gente ia ver aonde a gente podia ter feito melhor. Mas, e às vezes vão ter dias que a gente vai errar muito mais do que os outros dias. Mas é importante a gente não deixar isso nos esmorecer, não deixar isso nos fazer desistir. Ainda no Evangelho, né, em Mateus, Jesus fala o seguinte: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O que a gente entende aqui? Né? Que por mais conhecimento que a gente adquira, a gente não pode perder a nossa simplicidade, a nossa essência, né? Quando a gente é como criança ali, da nossa capacidade de fraternidade, de pureza, né? Então é isso que Jesus quer nos ensinar, a não nos encantarmos com o conhecimento e desviarmos do caminho. E aí tem um outro versículo que é dito o seguinte: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículo 3. E aqui, de novo, a gente volta no tema central dessa noite, de deixar brilhar a nossa luz. Aqui o Cristo nos convoca a nascer de novo, justamente para a gente recapturar essa capacidade de pureza, né, e de expoente da nossa luz. Porque se a gente pode renascer cotidianamente através dos erros de ontem, né, esse é o caminho para a vivência do Evangelho. E quando a gente fala para deixar, né, a luz brilhar, a gente, voltando aqui à analogia, né, da nossa lanterna da noite, a gente está buscando justamente isso. A gente está buscando, através da nossa ação cotidiana, remover esses obstáculos para a gente verdadeiramente fazer essa luz, que a gente é possível, né? Por isso nós estamos aqui, ela brilhar de forma cada vez mais intensa e ficar mais percebida para todos nós. Obrigado.
Então, como é que a gente roda o seletor, né? A gente roda o seletor buscando a verdade no Evangelho do Cristo, né? O Cristo o tempo todo fala dessa verdade que ele representa, de Deus como né, essa coisa soberana, suprema. A gente busca essa luz combatendo diariamente o orgulho, a vaidade, né, a intolerância, o nosso egoísmo. A gente busca essa luz deixando as nossas virtudes, né? Todos nós aqui temos virtudes. Buscando a nossa conversa pura, sem maledicência, né? E a busca das instruções, do esforço, do nosso compromisso no cumprimento das instruções. De modo que essa luz seja percebida pela nossa atuação, pela nossa conduta, em todos os lugares que a gente passa, né? É um instrumento também a gente começar a usar um pouco mais a nossa reflexão nesse mundo de tanto automatismo, né? De tanta reação rápida. Qual que é o tempo que a gente está dedicando ali ao longo do nosso cotidiano, no trabalho, da nossa vida familiar? Qual o tempo que a gente está dedicando para essa reflexão? Porque é essa reflexão que é a ferramenta do nosso autoconhecimento, da expansão da nossa consciência. E, né, colocar mais amor em cada gesto, mais palavra, isso é fundamental, né? E glorificar a Deus pela nossa obra, pela nossa atitude, pelas nossas intenções e fé. Aqui a gente voltando um pouquinho no exemplo do sol, essa luz que o céu produz, ela viaja longe. E da mesma forma, a luz que a gente produz com as nossas boas ações, com a nossa conduta, ela às vezes sem a gente perceber impacta a vida de muitos, né? Seja ao nosso redor ou mesmo distante da gente. A gente queria encerrar lendo uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espírito reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Que assim seja. Obrigado.